O desemprego no Brasil chegou na sua mínima histórica. Estamos no menor número de desemprego desde quando começamos a registrar ele no Brasil. E quem ouve essa informação provavelmente vai pegar e falar assim, pô, viramos Dinamarca, viramos Suíça, viramos o país de primeiro mundo. Porém, essa informação ela esconde alguns dados que são muito importantes da gente falar e uma realidade muito dura que muitos brasileiros ainda enfrentam e que a gente conversa um pouco aqui no dia a dia desse canal. Vou usar de base, para o que eu vou falar aqui, um post do Presley. O Presley já participou do nosso podcast. O Presley conversou com a gente, é um economista, um cara que eu gosto bastante. E esse post que ele fez é um post muito sóbrio sobre o desemprego e traz alguns dados muito importantes, né? Então, que é notícia no G1, né? Desemprego cai a 5,8% no segundo trimestre, a menor taxa da série histórica do IBGE. Então, segundo um dado da PNAD, a gente chegou a 5,8%, a menor taxa histórica. Aí ele explica um pouquinho aqui do conceito do que é desemprego. Para constar como desocupado, a pessoa precisa estar sem trabalho, ter procurado emprego nas últimas 4 semanas e estar disponível para trabalhar. Quem desistiu de procurar emprego ou está na informalidade, veja, essa informalidade é muito importante para a conversa que a gente vai ter aqui, tá? É muito importante mesmo. Nem aparece nessa estatística. Sai da conta desalentos, quem já desistiu de procurar um emprego, quem trabalha por conta própria sem carteira e que registram um MEI, mas vivem sem estabilidade. Então, você criou o seu MEI, você está pejotizado, né? A famosa pejotização que aconteceu com diversas áreas e diversos setores do Brasil. Então, você está pejotizado, você não é um desempregado. Apesar de muitas empresas hoje usarem o regime de PJ quase como se fosse um CLT. Você não é um desempregado. Então, você está procurando emprego como PJ, você não é um desempregado. Então, olha como é... Você já começa a olhar algumas coisinhas desses números aí que são bonitos, mas nem tanto, né? Outra face dos números, embora tenha caído para 7% no primeiro trimestre, de 7% para 5,8%, o aumento da informalidade ainda é significativo. 37,8% dos ocupados trabalham sem carteira ou informalmente. Isso quer dizer que o desemprego em queda é uma farsa? Não, mas esconde que uma parcela considerável da população está vendo esfarelar seus direitos trabalhistas e a segurança econômica. Informalidade real. São quase 39 milhões de trabalhadores informais, autônomos, bicos ou MEI com rendimento inseguro. Isso mostra pra gente que o desemprego em queda pode estar associado ao aumento de trabalho sem proteção socioeconômica e trabalhar no pelo é perigoso demais. E aí a gente vai falar dos MEIs. No primeiro trimestre de 2025 foram abertos 1,4 milhões de pequenos negócios, sendo 78% de MEIs. Esse crescimento é motivado em grande parte por falta de vagas formais. A famosa pejotização obriga muitas pessoas a virarem empresa para esconder o vínculo empregatício. O famoso papo de você vai pagar menos imposto e vai ganhar mais. Na realidade, é ou aceitar o salário baixo ou desemprego. Não é escolha, é sobrevivência. E apesar disso, aqui, quase 70% das micro e pequenas empresas do Brasil não tinham nenhum funcionário em 2022. Né? Apesar disso, a maioria não contrata. Poucos têm funcionário e operam na base da informalidade formalizada. O resultado de junho é o pior para esse mês desde 2023. Nos 6 primeiros meses do ano, o país criou 1,22 milhões de vagas com carteira assinada, com queda de 6,1% frente ao mesmo período. Ou seja, o desemprego em 5,8% é uma boa manchete, mas sem trabalho formal de verdade, renda estável e direitos, o Brasil segue com milhões sem segurança econômica. Então vamos analisar isso daqui. Olha que doideira, né? Eu não me apresentei, meu nome é Edson Castro, seu melhor amigo na internet, sou jornalista, apresentador, esse é o meu canal. Se você não é inscrito por aqui, se inscreva, curta, compartilhe. Esses números, eles são muito bonitos de falar, pô, melhor desemprego da história. Aliás, estou dando os créditos, né? Sigam o Will Presley. Presley participou do podcast. Muito obrigado, Presley, por ter emprestado seu tempo aqui ao nosso podcast. Muito obrigado aqui por ter feito esse post aqui que esclarece bastante esses números, tá bom? Bom, a gente vive hoje, e tem alguns outros números aí que a gente precisa falar, né? Então, primeiro de tudo,
a gente tem uma média baixa de salários. Então, ou seja, nem todo mundo que está sendo contratado, ele está sendo contratado a um salário digno e que esteja frente ao aumento da inflação que a gente teve em moradia e alimentos. Ou seja, a gente tem uma vaga aqui de um salário mínimo e tem alguma pessoa trabalhando. Porra, beleza, mas a pessoa, qual que é o estilo de vida? Qual que é a sobrevivência que essa pessoa vai ter ganhando R$ 1.500 no Brasil de 2025? Ela tá empregada, beleza, mas a que custo? No atual Brasil hoje ele tem um número de turnover, que é o número de pessoas que largam o emprego, muito alto. Apesar do nível de desemprego estar baixo, o turnover é alto. Ou seja, as pessoas vão pulando de emprego em emprego, por quê? Porque precisa achar o próximo bico, né? Eu recebi uma mensagem outro dia de um seguidor meu que ele tava indo pro 4º emprego esse ano. Ele é padeiro e todos eles foi por, encontrei um lugar que pagava um pouco melhor, depois encontrei um lugar que pagava um pouco melhor, depois encontrei um lugar que pagava melhor, e aí de 100 em 100 o cara vai completando a renda dele porque ele precisa sobreviver. Então estar empregado hoje, infelizmente, não significa você ter qualidade de vida e dignidade. O como você está empregado também, ele é muito importante. Eu estou empregado aqui PJ. E PJ, ele tem toda a instabilidade, porque não é todo PJ, não é todo MEI, que ele necessariamente queria empreender. O empreendedorismo no Brasil hoje, ele acaba se tornando uma questão muitas vezes de sobrevivência. E muitos dos MEIs, eles só estão porque diversas áreas, elas não contratam mais via CLT. Porém, você precisa entregar regimes de trabalho muito próximos aos de CLT, não à toa existem tantos processos trabalhistas, como é o caso, por exemplo, do jornalismo. O jornalismo, a minha área, é muito difícil de achar uma vaga CLT. Mas tem muita vaga PJ, que acaba tendo que fazer plantão, né? Acaba tendo que trabalhar de segunda a sábado, né? Então é um pouco de uma loucura, assim, que a gente tem, essa flexibilização trabalhista que existiu e que ela vai criando esses números meio doidos, assim, né? Você está empreendendo. Tô bem empreendendo, né? Eu só preciso abrir um PJ aqui pra poder receber o bagulho, né? E faz parte, né? Faz parte de um jeito de você conseguir existir também, vide também o custo que é você ter um funcionário via carteira assinada hoje. É muito caro ter um funcionário carteira assinada mesmo, né? É algo que, é muito difícil uma empresa conseguir manter funcionários carteira assinada, né? Então a gente tem esse segundo problema daí. E aí também a informalidade, né? Os caras às vezes que sequer estão com o PJ, sequer estão com CLT, né? Sequer estão de qualquer jeito, o cara ganha, na base do Pix, o cara ganha na base do dinheiro vivo, que isso é uma grande parcela do Brasil, né? A gente precisa lembrar que o Brasil é um Brasil muito profundo, com muitas relações de trabalho, essas relações aí muito malucas, e que nem sempre elas são seguradas por uma segurança econômica, né? O uso dessa palavra para o brasileiro é muito importante, porque o trabalho, é vital que o trabalho ele venha acompanhado de segurança. É vital. É vital que ele venha acompanhado de dignidade. É vital que ele venha venha acompanhado de segurança emocional. De você saber que você tá num trabalho com dignidade, que te garante um futuro, que você pode ter paz para criar sua família, os seus filhos. E que é um cenário que hoje a gente tá um pouco longe de estar. Porque ao olhar aquele número, estamos com a menor taxa de desemprego do Brasil. Tá, mas qual é a qualidade dos empregos que a gente oferece hoje? Qual é a qualidade de vida desse trabalhador? Qual é o salário desse trabalhador? Qual é o poder econômico que esse trabalhador tem? A gente tá prosperando mesmo? A gente vê nossos trabalhadores, né? A galera que entrega de iFood, a galera que tá no Uber, no Corre, a galera que tá no metrô 5 da manhã, pegando 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar, a galera que trabalha em 6 por 1. Qual que é a dignidade que esse cara tá tendo? Qual que é a qualidade de vida que esse cara tá tendo? Será que as jornadas, a quantidade de trabalho acompanha, né, a remuneração que ele tem? Né? Será que a remuneração que esse cara ganha, ele dá pra ele uma moradia digna, num bairro digno, num lugar digno? Porque eu tenho visto o contrário. O poder de compra do brasileiro, isso é um fato, a gente trouxe diversos economistas já e temos trazido mais economistas aqui no canal, que mostram que o poder de compra do brasileiro tem derretido.
Nós temos derretido o poder de compra do brasileiro. O brasileiro não pode mais ter um carro zero. O brasileiro não pode mais ter uma casa própria. A gente tem um metro quadrado, a gente tem apartamentos de cada vez menos metros quadrados e cada vez mais caros, cada vez mais longe dos centros. Né? Crédito cada vez mais difícil, juros altos. Então, a gente tem um trabalho, mas que trabalho que a gente tem? Qual que é a qualidade desse trabalho? O que vem desse trabalho pra gente? Então a gente precisa ser muito cético quando a gente olha pra certos números. E acho até importante trazer o Elvis aqui, tá? Porque o Presley, cara, eu sempre faço isso. É muito importante trazer o Presley aqui. Porque o Presley, ele é um cara mais voltado à esquerda. Ele não é um cara mais voltado à direita, não, tá? E mesmo assim é um cara muito legal, porque ele traz os números que confrontam um pouco da realidade. Pô, existe um dado positivo aí, existem. Pessoas estão trabalhando. Pô, melhor do que pessoas na rua. Porém, a gente precisa entender como essas pessoas estão trabalhando. Ponto. Ponto. Né? E a gente precisa se indignar quanto a isso. A gente precisa cobrar quanto a isso. A gente precisa questionar quanto a isso. A gente precisa cobrar qualidade. A gente precisa cobrar dignidade. A gente precisa cobrar saúde mental. A gente precisa cobrar moradia. A gente precisa cobrar que a gente tenha acesso ao mínimo da pirâmide de Maslow. Saca? Não é comer filé mignon. Não é dar rolê de Lamborghini. É ter uma casa. É ter um carrinho. Né? Poder fazer um crediário sem se preocupar que os juros vai estourar, vai arregaçar. E acho que não é isso necessariamente que tem acontecido, né? Então a gente precisa sempre olhar esses números com muito ceticismo, com muita seriedade. E olhar além. Porque tem muita maquiagem, tem muita propaganda, tem muita gente que usa as coisas aí, jogam no alto, tem muita gente que recebe essa notícia, bate no peito e espalha de qualquer jeito. E a gente precisa ser muito sóbrio quando a gente vai analisar tudo isso. Mas comenta pra mim. Você tem sentido aí que esse é o menor número de desemprego da história? Você tá sentindo os efeitos disso? Como é que é o seu dia a dia aí? Tem procurado emprego? Como é que está o mercado de trabalho? Quero saber a sua opinião. Um grande beijo, é nóis. Valeu.